Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Nós vamos meditar hoje em Êxodo capítulo 36. E apesar de ser um capítulo grande de 38 versículos, se você tem acompanhado a meditação do livro de Êxodo, você vai perceber que uma grande porção desse capítulo, do versículo 8 até o versículo 38, nós vamos ver algumas instruções que se repetem. Elas estão contidas lá no capítulo 26, do versículo 1 até o 37. Portanto, eu não vou entrar nos pormenores não. Acredito que esse podcast vai ser bem curtinho. Mas nós vamos olhar para o capítulo como um todo. E eu selecionei, olhando para esse capítulo, 3 coisas que me chamaram a atenção. A primeira delas é o que nós vemos logo no versículo 1. Logo no versículo 1 do capítulo, o autor de Êxodo vai dizer para a gente que Bezalel, Oholibe e todos os homens hábeis que o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para saber fazer a obra do serviço do santuário, foram chamados para isso e estavam ali prontos para fazer o que o Senhor havia ordenado. Então esta é a primeira coisa que me chamou a atenção, porque esse versículo nos diz que o Senhor foi o capacitador, aquele que deu habilidade e inteligência para fazer a obra que Deus tinha no seu coração. E chama a minha atenção por quê? Porque aqueles que fazem algo para o Senhor, seja um teatro, seja uma esquete, que tocam no louvor, que ensinam as crianças, que ensinam os adultos, que pregam a palavra, todos aqueles que têm alguma coisa que para entregar ao Senhor em termos de ministério, que servem na casa do Senhor, eu acho que vão entender o que eu estou falando. Tudo que nós fazemos para o Senhor, a gente quer fazer com esmero, a gente quer fazer com capricho, a gente quer fazer com excelência, porque nós entendemos que tudo aquilo que a gente faz na casa de Deus, no serviço da igreja, não é uma obra qualquer, não é um trabalho, não é um emprego, não é uma obrigação, não é para agradar os homens. A gente sabe que é mais que uma atividade que está sendo feita ali. A gente espera que aquilo gere ecos na eternidade. A gente quer que aquela ação, aquela semeadura, aquela oferta das nossas vidas venha a gerar no coração das pessoas, das crianças, dos irmãos, algo para a vida eterna. Não é verdade? Quem toca para adorar o Senhor. Quem ensina para que aquela palavra seja não apenas conhecimento, mas se torne também um estilo de vida, ou uma obra, uma mudança no seu comportamento, não é verdade? Então, eu acho que se você serve na casa do Senhor de alguma maneira, você está entendendo o que eu estou falando. E quando eu leio esse versículo, eu penso assim, poxa, Deus deu habilidade e inteligência para toda obra. Portanto, qualquer coisa que venha à minha mão para eu fazer, ainda que eu me sinta incapaz, eu posso pedir ao Senhor que Ele também me capacite com inteligência, com habilidade, com conhecimento, com sabedoria do alto. Não significa, por favor, não me entenda errado, que eu estou dizendo que tudo que a gente vai fazer para o Senhor, a gente não precisa fazer com esforço próprio, com dedicação. Tipo assim, não, Deus vai me dar do alto, então eu não preciso nem estudar. Deus vai me dar do alto, então eu não preciso nem me esforçar para apresentar algo de excelente. Não é isso que eu estou falando. Na verdade, o capítulo 35, que é o capítulo anterior, nos mostra que o povo estava realmente disposto a ofertar o que tinha. Todos ofertaram. Se tivermos uma obra diante de nós, nós sabemos que nós podemos pedir ao Senhor capacitação do alto para nos ajudar a fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. A segunda coisa, disse que eram 3 coisas, né? A segunda coisa que realmente impactou o meu coração foi que no versículo 6, Moisés proclamou uma ordem. E qual foi a ordem proclamada? Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Sim, o povo foi proibido de trazer ofertas. Sabe por quê?
porque as ofertas que tinham lá, elas eram mais do que suficientes para fazer a obra que Deus havia mandado. E isso fala da generosidade do povo, fala do coração do povo em realmente entender o que Deus havia pedido e ter se movido na direção de falar, ok, se Deus precisa, eu tenho, eu contribuo. E também fala do coração daqueles homens que estavam responsáveis pela obra. Eles não queriam acumular, eles não queriam mais do que era necessário. Eles iam usar para aquele fim. Portanto, se aquilo que havia sido entregue já era suficiente, o povo podia parar de ofertar. E eu achei isso de muita responsabilidade, de muita seriedade por parte desses homens que estavam à frente desta obra. E interessante Deus tirar. Veja só o que Deus fez. Deus deu para Moisés a mensagem, mas Deus capacitou outras pessoas para fazer. Deus ia usar Arão e os seus filhos nesta obra, mas Deus não chamou eles por esta construção. Deus poderia ter falado de Josué, que é um dos nomes que aparecem como alguém que estava ali do lado de Moisés, mas Deus não chamou Josué para essa construção. Sabe o que isso me faz pensar? Que Deus realmente tem um chamado para cada um de nós e Ele não quer sobrecarregar ninguém. Cada um já está ali fazendo aquilo que Deus mandou, portanto os outros irão à frente para fazer aquilo que Deus pediu e cada um vai servindo naquilo onde Deus pode usar com maior, vamos dizer assim, liberdade e propriedade. E então, por último, sim, do versículo 8 ao versículo 38, como eu disse para você, nós vamos ver essas mesmas instruções lá no capítulo 26, portanto eu não vou explorá-las novamente. Está se tratando de uma descrição de como seria o encaixe, as cortinas, as tábuas, o véu, e nós vemos que tudo é muito caprichado, harmônico e feito com cuidado. Isso nos faz pensar que assim deve ser feita toda a obra que a gente faz para o Senhor. Se você já sabe qual é o seu dom, qual é o seu talento, qual é o seu chamado, aquilo que Deus te chamou para fazer, seja dentro da sua casa, como uma pessoa que ore todos os dias, seja uma pessoa que ensina os seus filhos na palavra do Senhor, seja você a pessoa que serve em algum ministério na igreja, se você já sabe o que Deus quer de você, que você possa fazer como este povo, ser capacitado com habilidade e inteligência para fazer tudo aquilo que Deus te mandou fazer, que você, em nome de Jesus, seja próspera em ofertar a sua vida, o seu tempo e os seus recursos para a vontade do Senhor se cumprir nessa terra, e que você possa fazer a obra dele com esmero, com cuidado, sempre realmente dependendo dele, seguindo as orientações exatamente como ele mandou, para que tudo seja abençoado e cumpra, segundo aquilo que ele pediu, o propósito está no coração dele. Que Deus abençoe muito você, em nome de Jesus, e até o próximo podcast, se o bom Deus permitir. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!